Vamos então fazer o exame de português, primeira fase, 2025. Começa com um excerto de Os Lusíadas e a primeira pergunta diz o seguinte: refira a opinião do narrador sobre o reinado de Dom Duarte, tendo em conta duas ideias expressas na estância 51. Ora, se nós olharmos ali para a estância 51, nós conseguimos facilmente perceber que o reinado de Dom Duarte foi marcado por uma inconstância, não é? Na ideia de que existiu altos e existiram baixos, não é? Momentos altos e momentos baixos. Portanto, isto tinha de estar obrigatoriamente na resposta porque é o que marca a estância 51, esta ideia de oscilação entre momentos bons e momentos maus. Então, na resposta, teríamos de claramente colocar esta ideia de que o reinado, o sujeito lírico, considera que o reinado de Dom Duarte foi marcado por uma inconstância entre momentos bastante positivos e momentos negativos marcados pela tristeza, como se vê no verso 4, o bem com o mal, o gosto com a tristeza. O que é que marcou, o que é que vemos aqui também para além disso? Vemos a ideia do destino, não é? Fortuna. Fortuna significa, sempre que aparece fortuna, em Os Lusíadas e outras obras desta época, significa destino. Então, foi marcado por um destino muito inconstante, lá está outra vez esta ideia da inconstância, não é? Um destino, mas quem é que faz esta inconstância, este destino? O destino torna o reinado de Dom Duarte muito inconstante, claro, porque o destino, ele próprio por si só é inconstante, não é? E torna-se assim, claro, a alternância entre tempos irosos, não é? Complicados, não é? E o estado deleitoso, não é? De coisas prazerosas que apareceram, não é? Portanto, a segunda parte da resposta poderíamos ter isto, dizermos então que acrescenta ainda que esta inconstância é marcada por um destino que faz com que se alternem tempos irosos, tempos complicados, com alturas prazerosas, estados deleitosos, e portanto é assim que ele define o reinado de Dom Duarte. Pergunta 2. Releia as estâncias 52 e 53. Explicite duas características de Dom Fernando, fundamentando a sua resposta em informações presentes nas estâncias mencionadas. Felizmente, temos bastantes características. A mais fácil, e aquela que aparece logo assim inicialmente, é esta aqui. Portanto, ele diz: viu ser cativo o santo irmão Fernando, e a partir daqui, portanto, vai falar então de Fernando, não é? Este Fernando, entre parênteses, que a tão altas empresas aspirava. Então, Dom Fernando aspirava, quando se diz aspirava, é ambicionava, não é? Coisas elevadas. Não é? Coisas elevadas eram estas. Era a ideia da religião naquela época, portanto, espalhar a fé cristã, não é? Naquela época era muito sobre isso, portanto, sobre a ideia de espalhar a fé cristã, sobre conquistar terras e, portanto, neste caso estamos a falar de a ambição de espalhar a fé cristã pelo resto do mundo, não é? Então, a ambição, claramente, é uma das características que marca este rei, mas não só. E aí depois tínhamos várias outras características, mas podemos marcar aqui mais uma, que por salvar o povo miserando, cercado ao sarraceno, se entregava. Portanto, ele, pelo povo, foi capaz de se entregar aos inimigos, não é? Portanto, ele arriscou a sua própria vida para salvar o seu povo. Aqui está o espírito de sacrifício, aqui está a ideia da honra de um rei que se entrega ao inimigo para defender a sua pátria. E aí conseguimos ter aqui uma outra característica, não é? Que é mencionada aqui. Só por amor da pátria está passando. Lá está aqui a ideia do amor à pátria, a devoção à pátria maior do que tudo, maior do que a própria vida, como um verdadeiro herói. Claro, tínhamos aqui outras características, já vimos aqui 3, mas conseguimos ainda ver a ideia
de que ele é um homem bem respeitado, não é? Mais o público, bem que o seu respeita. Portanto, a ideia de que ele é um homem respeitado, com honra, visto com bons olhos, e temos depois no final mesmo. Haveria outras características para mencionar aqui, claro que só poderíamos mencionar duas, portanto era escolher duas, mas poderíamos também escolher, que eu não aconselharia, não é? Porque já é um bocadinho mais rebuscado, mas poderíamos vir buscar aqui este finalzinho, em que ele diz que Codro nem Cúrcio, ouvido por espanto, nem os décios leais fizeram tanto. Portanto, esta referência aqui que aparece, a Décios e a Cúrcio, estamos aqui a falar de romanos, não é? Ilustres romanos que se sacrificaram pela pátria, está aqui mencionado no finalzinho das notas, não é? E portanto, o que é que está aqui a acontecer? O sujeito poético, ele está a comparar os feitos de Dom Fernando com os feitos destes romanos que eram ilustres e que se sacrificaram pela sua pátria. Mas não está só a comparar, ele está a dizer, aliás, que fez mais do que eles, não é? Codro nem Cúrcio, ouvido por espanto, nem os décios leais fizeram tanto, nem eles fizeram tanto. Portanto, Dom Fernando supera os ilustres romanos da antiguidade, os exemplos da antiguidade, fazendo mais do que eles e, portanto, quase sendo aqui a ideia de um mártir, de um santo, de alguém quase que, aqui não se compara a Deus, não é? Não estamos a falar dos deuses, mas alguém que realmente é um mártir e que completamente se entrega para salvar a sua pátria. Portanto, alguém que não está a colocar a sua vida à frente dos outros, muito pelo contrário, coloca, portanto, altamente altruísta, não é? Coloca a vida dos outros na frente da sua própria vida. Vejamos agora a pergunta 3. No texto estão presentes vários recursos expressivos frequentemente utilizados em Os Lusíadas. Por exemplo, na estância 53, o narrador utiliza como estratégia discursiva o recurso A. Vamos ver aqui o que é que acontece na estância 53, já tínhamos visto um pouco há bocado, mas vamos ver de novo e agora mais do início, não é? Portanto, vemos o quê? Vemos ele claramente a falar de vários exemplos, portanto, fala do Codro, porque o inimigo, blá, 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 portanto, fala aqui do exemplo, depois diz aqui Régulo, porque a pátria não perdesse, quis mais a liberdade, e depois os Décios e o Cúrcio. Portanto, o que acontece? Ele vai enumerando vários exemplos de povos, não é? De ações de antiguidades, não é? Sociedades antigas ao tempo em que se passa os Lusíadas, para dar aqui a ideia, como já tínhamos dito há pouco, não é? Que Dom Fernando conseguiu fazer mais do que esses grandes exemplos da antiguidade. Então, na primeira parte, tinha de ser obrigatoriamente uma enumeração. Não faz sentido ser uma apóstrofe. Relembremos o que é uma apóstrofe. Uma apóstrofe é quando nós nos dirigimos, portanto, neste caso, quando o sujeito poético se dirige a uma entidade, a um ser mítico, a uma pessoa, portanto, quando ele dirige e chama essa pessoa. Por exemplo, eu poderia dizer: "Oh Deus, como..." Portanto, aqui, por exemplo, estaria a fazer uma apóstrofe porque está a dirigir-se diretamente a Deus. Ou "Oh ninfas do Tejo", portanto, aqui estaria também a usar uma apóstrofe, que não é o caso, porque ele fala sim destes exemplos, mas não se está a dirigir a eles, não está a dizer "Oh Codro", não é? Então não se está a dirigir a eles, está apenas a usar aqueles exemplos. É como se ele dissesse: "Por exemplo, os romanos fizeram isto, os não sei quantos fizeram aquilo." Portanto, ele está claramente a enumerar. Também não poderia ser uma sinestesia. Portanto, a sinestesia, relembremos, é a ideia da troca dos sentidos, não é? A ligação entre sentidos. Portanto, usar, por exemplo, o paladar com a visão ou outros sentidos misturados, que não é o que acontece aqui. Então, claramente uma enumeração. Para quê? Qual é o objetivo? O objetivo é reforçar o caráter extraordinário das ações do infante Dom Fernando.
não é sobrepor os feitos dos heróis da antiguidade às ações de Dom Fernando, porque não são, é exatamente o contrário, não são eles que estão a ser elogiados, não está aqui a dizer-se que eles fizeram mais do que Dom Fernando, pelo contrário, ele acaba, não é, dizendo, nem eles fizeram tanto, portanto, não é para sobrepor os feitos dos heróis da antiguidade aos de Fernando, pelo contrário. E também não seria o terceiro provar que as ações de Dom Fernando e as dos outros heróis enfatizam a efemeridade da vida humana, porque nesse sentido seria quase equiparar. E não é essa a ideia, ele não quer equiparar, ele quer, pelo contrário, reforçar, o objetivo é reforçar que Dom Fernando fez mais até do que esses grandes exemplos. E atenção que eles já são grandes exemplos, mas Dom Fernando até conseguiu fazer mais do que esses exemplos. Então ele quer reforçar isso. Continuando agora o exame, temos aqui um novo texto de Fernando Pessoa, extraído de Mensagem. E a pergunta 4 diz o seguinte: explique em que medida as ações de Deus transformam o sujeito poético num instrumento da vontade divina. Na sua resposta, comece por indicar as ações de Deus. Portanto, ações de Deus. O que é que nós conseguimos ver logo no início? Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faça a sua santa guerra. Então temos aqui a ideia de que Deus deu ao sujeito poético a sua espada, a espada curta, não é? Portanto, a representar aqui a ideia de que lhe deu a força, que lhe deu um instrumento que lhe vai permitir combater os inimigos, não é? E lutar pela sua pátria. E, portanto, irá usar este instrumento porque eu faça a sua santa guerra. Portanto, que ele vai lutar em nome de Deus, não é? Vai espalhar a fé cristã em seu nome. Depois ainda diz, sagrou-me seu, ou seja, escolheu-me, né? Sagrou-me seu, está ali referido no exame como escolheu-me. Portanto, Deus escolheu Dom Fernando para que este, em seu nome, pudesse então espalhar a fé cristã, pudesse então governar Portugal. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. Portanto, é esta febre de além. Portanto, a ideia de que Deus o vai guiar, vai orientá-lo para o horizonte, para o que ele deve conquistar, para a sua ambição. Portanto, é Deus que irá guiar e ele irá ser guiado então por Deus nessa sua travessia, como se, ele próprio diz, né, dentro em mim a vibrar, não é? Como se Deus estivesse dentro dele a guiá-lo nas suas ações. E, claro, aí torna-se então este instrumento da vontade divina, é ele a forma de que Deus tem para governar os homens, e neste caso específico Portugal. Quinta pergunta. Releia os versos de 8 a 15. Descreva com base em 2 aspectos pertinentes o estado de espírito do sujeito poético face à vontade divina. Deus irá ficar a comandar, a guiar este homem, não é? Este rei, este Dom Fernando. Dom Fernando, com isso, irá ficar calmo, né? A minha face calma, portanto, vai ficar calmo, cheio de Deus, não teme o que virá, portanto, ele não teme, fica pacífico, no sentido em que ele aceita mais facilmente as coisas que lhe vão acontecendo, porque está sob a vontade divina. Temos a ideia de esta febre de além que me consome, que é esta ideia da ambição que é causada por Deus, não é? Que lhe dá este norte, que lhe dá este alvo do que deve atingir e que lhe diz que deve seguir esta grandeza em seu nome. E, portanto, o sujeito poético fica orientado, sabe o que deve fazer, fica mais ambicioso, fica com uma vontade maior de conseguir atingir algo superior a ele mesmo, porque está a seguir as indicações de Deus, está a ser guiado por ele. E a ideia de que
a sua alma será preenchida, não é? Dentro em mim a vibrar, portanto, será preenchida por Deus. Pergunta 6. As afirmações seguintes referem-se à obra Mensagem. Só que temos de indicar as 3 afirmações que podem ser comprovadas através da leitura do poema Dom Fernando Infante de Portugal. Comecemos com a A. O sebastianismo constitui um eixo temático fundamental de Mensagem. É verdade, constitui. No entanto, não é referenciado Dom Sebastião em nenhuma parte deste poema, então não será a opção certa. B. A mitificação de personagens da história de Portugal assume grande relevo na obra, em particular na primeira parte. Verdade, e está aqui algo que refere-se a este poema, tendo em conta que é sobre Dom Fernando, um rei de Portugal. Nós sabemos que a mensagem ela está estruturada com uma parte que se chama Brasão, e nessa parte ele fala da história de Portugal e vai realçar as figuras importantes da história de Portugal. E, portanto, claramente que a B é uma das opções certas. C. A força anímica dos heróis leva-os a agir, independentemente do esforço exigido. Claramente que esta também, não é? Portanto, Dom Fernando constitui-se como um herói, ele age ultrapassando o esforço humano, não é? Ou seja, é preciso muito esforço? É, mas tendo em conta que ele está a ser guiado por Deus, ele consegue feitos maiores do que seria previsto para um ser humano e, portanto, claramente que temos este aspecto aqui a aparecer neste poema. D. Constata-se a presença de um apelo aos outros portugueses para que prossigam e concretizam a ambição do sujeito poético. É verdade, na parte final da obra da mensagem existe esta ideia, mas não aqui. Aqui não existe apelo aos portugueses, não se fala aos portugueses, não se diz para que eles façam alguma coisa, e está simplesmente a descrever o que aconteceu com Dom Fernando e a sua trajetória. Então, não é D. É, de um modo geral, os poemas de mensagem são curtos, sim, e valorizam aspectos como o ritmo e a rima, claro. E, portanto, teria de ser este aspecto aqui mencionado, porque realmente temos um poema aqui de Dom Fernando que é curto e que valoriza realmente a questão do ritmo e da rima. Exercício 7. Embora os textos da parte A e da parte B incidam sobre o mesmo herói, existem diferenças significativas no modo como a figura de Dom Fernando é apresentada. Escreva uma breve exposição na qual distingue esses textos no que diz respeito à predominância de características líricas ou épicas. Portanto, basicamente, o que é que nós temos aqui? Temos que o primeiro texto, que foi da parte A, ele apresenta um texto que é épico. Portanto, predominam características épicas. Onde é que nós conseguimos ver isso? Conseguimos ver isso na questão de existir um herói, que é, neste caso, Dom Fernando, realmente, e que faz feitos que superam todos os outros exemplos da antiguidade. Portanto, é um herói que supera todos os outros feitos que foram realizados até agora e, portanto, até à época em que foi escrito os Lusíadas. Então, isso é uma das grandes características, é este herói que, por vezes, não aqui neste caso, mas por vezes até supera os próprios deuses. Depois temos a questão de ser um texto em tom narrativo. Os Lusíadas são descritos como se fosse uma história, não é? Narrar uma história na terceira pessoa, sempre a falar de personagens e, portanto, que neste caso são personagens reais, mas não deixa de ser um tom narrativo na terceira pessoa. Para além disso, temos, claro, a questão das referências históricas que aqui estão presentes. Lá está, são personagens reais, então temos personagens que trazem este cariz histórico e fala sobre, então, todas as pessoas que foram importantes, que marcaram Portugal de alguma forma, claro, grandemente reis, mas não só reis, não é? Depois temos o outro texto, que é de mensagem, que está escrito, nós sabemos, com um discurso que é lírico,
onde Dom Fernando ganha voz, torna-se o narrador daquele poema, não é? Como se fosse ele próprio a escrever, e portanto temos aqui a ideia de uma subjetividade, não é? Tendo em conta que nos colocamos no papel de Dom Fernando, como se o estivéssemos a ouvir. Temos a questão dele estar a falar de sentimentos, o que é que ele sente, e portanto, claramente aqui uma versão mais íntima, também mais típica de um discurso lírico, e depois, obviamente, a questão de termos um sujeito poético que tem uma missão, um objetivo, como é típico aqui neste tipo de discurso, tem uma missão, tem um objetivo, que neste caso era então ele alcançar o além, alcançar essa grandeza em nome de Deus, portanto tem uma missão a cumprir. Colocaríamos, claro, sempre tudo muito bem justificado, colocaríamos os versos de onde fomos tirar essas informações, por exemplo, quando falamos que está escrito em primeira pessoa, poderíamos mencionar aqui o deu-me, e do outro lado poderíamos dizer que sempre que ele for referido como, por exemplo, o rei Duarte, não é? O santo irmão Fernando viu, ele viu ser cativo o santo irmão Fernando, e portanto colocaríamos sempre a justificação de onde vamos apoiar-nos para dizermos aquelas características. E seria isto.